Olá, meus amores! Olá, meus amores! Hoje eu tô passando aqui para deixar uma dica para vocês. Então, eu quero que você agora pense aquela área da tua vida que não tá indo muito bem, sabe? Que tá travada, que não tá legal. Então, que área é essa? Seja ela saúde, relacionamento amoroso, finanças, família, enfim, não sei, alguma área que não tá legal e que você precisa transformar. Então, o que eu quero que você faça agora? Você vai anotar o que você pensa sobre isso. Então, vamos supor que seja sobre dinheiro. Dinheiro tá difícil, não é fácil ganhar dinheiro, dinheiro não nasce em árvore, tá difícil conseguir trabalho, é difícil eu fazer uma transição de carreira porque eu nunca vou conseguir ganhar o que eu ganho aqui. Então vai anotando tudo que você acredita sobre essa área específica. Isso são as suas crenças sobre isso, mas elas não são verdade do mundo. Elas são só o que você acredita sobre o mundo. E o que você acredita sobre o mundo é baseado no que você aprendeu. E aí o que acontece? 95% das suas ações, elas são baseadas no teu inconsciente. É tudo que está gravado no seu HD. É tudo que você ouviu durante a sua vida inteira. Está tudo gravado ali. E aí você vai ter comportamentos inconscientes. Então, por exemplo, quando você pega, para quem dirige, né? Quem sabe dirigir, você pega um carro, você vai para um lugar, você não conhece o caminho, então você tem que pensar, né? Você tem que olhar, sei lá, o GPS, antigamente era mapa, né, gente? Agora é GPS. Então você tem que olhar, planejar, né, para não errar o caminho, sei lá, você vai fazendo anotações ou o GPS vai te guiando e tudo mais. E aí, o que acontece? Você chega nesse lugar. Aí vamos supor que depois de chegar nesse lugar, você foi lá fazer uma entrevista de emprego e você foi contratado, você vai começar a trabalhar naquele lugar. Aí a primeira vez foi um pouco difícil chegar, né? A segunda vez você vai ainda pelo GPS, porque é um lugar novo, você não conhece, vai te guiando, mas já é mais fácil, não é isso? Pois é, a terceira vez, mais fácil ainda, concordam? Pois é, a quarta vez, mais fácil ainda, faz sentido? Pois é, então, na 10ª vez, por exemplo, aquilo vai ficar muito mais fácil. Você já vai, sem usar GPS, você já vai meio que no automático, sem nem pensar em que rua você vai entrar, por que caminhos, né? Você vai, o que você vai fazer? Você nem pensa, você vai, quando você vê que você chegou. Isso é entrar no automático. Isso se torna um hábito. Por quê? Porque você pratica muitas vezes. Então você já faz sem pensar. Entende? Então, tudo que você aprendeu na sua vida também é um hábito, porque você foi praticando, assim como dirigir, ir para aquele caminho, e no início você ainda não sabia muito bem, mas você ia praticando e já virou um hábito enraizado. Então, no seu inconsciente, ele automatiza, vamos dizer assim, ele automatiza as coisas para você nem precisar parar para pensar exatamente como você vai fazer. Então, desde dirigir para esse local, que já virou um hábito e você já vai sem pensar, né? Lugar que você vai sempre, desde escovar os dentes. Quando você era pequeno você não sabia, então você tinha que pensar, né? Tem que ir lá no dente lá de trás, da frente, não sei o que. Agora você escova pensando em milhões de coisas, você não tá mais ali consciente, né, do que você está fazendo, já está no seu inconsciente, já virou um hábito automático. Então, para as coisas virarem novos hábitos, a gente precisa repetir, 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 né? Dizem que tem dias aí, mas isso não é tão real assim. Cada um tem seu tempo, dependendo da crença, dependendo das raízes, né, dessa crença, dessas origens, elas podem demorar mais ou menos tempo, mas se a gente vai praticando, a gente vai transformando esses hábitos. Então você vai pegar lá todas aquelas crenças que você tem em relação àquela área que você quer mudar e que você não muda, por quê? Porque você acredita nisso que você vai escrever. E aí, se você acredita nisso que você vai escrever, é claro que você não vai mudar, porque isso, na verdade, está sendo o que te paralisa, é o que você acredita.
Então, o que você vai fazer? Para cada frase dessa, você vai escrever uma frase contrária, no sentido de fortalecer você, de te potencializar, no sentido de ser afirmativa, né? Sendo positiva. Então, por exemplo, se eu falo assim, ai, tá difícil conseguir trabalho, aí eu posso criar uma frase, ah, mas eu sou filha do Criador e ele é meu pai e nunca me desampara. Faz sentido, gente? Então, eu vou começar a construir novas frases opostas às que eu acredito. Então, por exemplo, se eu falo assim, ah, mas eu não tenho ideia, o que eu vou fazer para trabalhar e para ganhar dinheiro? Aí eu vou escrever a frase seguinte, eu sou filha dessa fonte criadora de tudo que há, que criou tudo e que é abundância, que tem muita prosperidade, e ser abundante e próspera. Existem infinitas possibilidades. Estão gostando? Então, você está gostando? Deixa seu like, deixa seu comentário aí. É super importante eu saber que vocês estão gostando aqui, né, dos vídeos. Isso me motiva a gravar mais para vocês. Então, outro exemplo. Para mim nada dá certo, tudo é difícil. Então, você pode escrever uma frase que seja afirmativa, né? E isso tem que ser que fale com o teu coração, tá? Então, eu tô dando os meus exemplos, você pode usar os meus exemplos, mas se elas não falarem com o teu coração, cria as tuas. Então, nada pra mim dá certo, tudo é difícil pra mim, tudo é pesado. Aí eu posso escrever, eu sou filha dessa fonte criadora de tudo que há, e pra mim tudo vem com facilidade, alegria, as coisas podem vir com leveza, porque Deus é amor incondicional. Olha que maravilha, gente. Olha que transformação. E aí eu vou escrever, então, essas frases. E aí, o que eu faço? Ou num papel, ou num bloco de notas no seu celular, como você preferir. E aí, todos os dias, você vai criar rituais que te fortalecem. Por quê? Porque você criou rituais que te enfraquecem. Por isso que hoje você pensa assim. Então, lembra do dirigir? Você foi praticando, e de repente você já sabia chegar naquele lugar. Então, o que você pensa hoje foi ensinado em algum momento, e aí você ouvia, aquilo entrou na sua mente e virou como um hábito, né? Então, você acreditava naquilo, porque você ouvia aquilo, porque aquilo era uma verdade única e absoluta, que veio das pessoas que você convivia, provavelmente das que você mais amava, e isso já é um hábito enraizado. Então, você vai mudar isso agora, porque a gente vai transformar essas crenças que te paralisam e que te limitam e que te impedem de ser o que você nasceu para ser, meus amores. Eu fiz isso e transformei a minha vida. Se vocês quiserem, eu trago aqui um vídeo contando a minha história de transformação da minha vida. Escreve aí embaixo também pedindo que eu trago ele para vocês. Então, eu era uma pessoa extremamente negativa, né? Era muito pessimista, eu tive depressão, eu tive burnout. Burnout foi é uma estafa, né? De excessos de trabalho, de coisas para fazer, e principalmente fazendo coisas que não fazem a gente feliz, né? Ela não é uma depressão, mas ela é uma tristeza também, é um desânimo, é uma estafa, uma irritabilidade, tem vários sentimentos, né, que trazem o burnout. Então, eu era essa pessoa, né? E, assim, minha história de vida, nossa, se vocês ouvirem... que não é o caso do vídeo de hoje, mas se vocês quiserem, escreve aí embaixo que eu trago pra vocês um vídeo contando a minha história e a minha transformação. Então eu tô trazendo muita coisa aqui pra vocês do que eu fiz, do que eu faço, dos meus ensinamentos, dos cursos, dos meus aprendizados, e vou trazer também dos meus rituais, porque foram os meus rituais que mudaram, né, quem eu sou. Então, se eu pensava negativo e eu comecei a criar novas frases para aquela área da vida, não tenta mudar tudo de uma vez, tá, gente? Se você tá com vários problemas aí, tô com problema na saúde, relacionamento amoroso, problema nas minhas finanças, problema na minha carreira, não pega tudo de uma vez, vai por etapas. Pega aquela que tá mais assim, punk pra você, aquela que você fala assim, poxa, se eu mudasse isso na minha vida,
ia ser muito bom. Ela ia até melhorar outras áreas da minha vida, sabe? Então, pega essa, que se você mudar, vai melhorar outras áreas da tua vida. E aí foca nela, então vai por partes. Porque se a gente quiser fazer tudo, como são hábitos muito enraizados, a gente às vezes pode paralisar. Então vai por partes. Eu queria trabalhar muito as minhas crenças, né, sobre dinheiro. Eu comecei trabalhando outras coisas, né? As minhas curas, os meus processos internos de dor, de abandono, de rejeição, de humilhação, eram coisas que eu tinha lá atrás e que eu queria trabalhar. Então, se você tem isso mais profundo, é super interessante que você faça terapia. Eu atendo como terapeuta, vou deixar meu e-mail aqui embaixo, você manda uma mensagem, a gente responde para você, para que você possa, então, curar essas feridas mais profundas, tá? Mas, em relação a crenças, a gente vai fazendo assim, vai anotando as frases. E aí você coloca um despertador. Por exemplo, você não coloca um despertador para acordar? Ótimo, você vai colocar para acordar 10 minutos antes ou 5 minutos antes. E aí, quando você acordar, o que você faz? Você já deixa, assim, salvo, né, uma música que você goste muito, uma música tranquila, né, para ouvir pela manhã, que te emita, assim, bons pensamentos, bons sentimentos, sabe? Se você não tiver nenhuma, você pega alguma, assim, da natureza, com o barulho dos pássaros, com o barulho da água, sabe? Enfim, alguma coisa que você goste. Então, se você não tem, fica essa dica. E aí você já deixa salvo, né, no seu celular, uma playlist, ou baixa ela no seu celular, não sei, faz como você achar melhor. E eu tenho uma playlist salva desde o Spotify, como eu tenho uma playlist salva com essas músicas que eu gosto, né, que para me reconectar, eu tenho também no YouTube. Então eu criei uma playlist lá com essas músicas. E aí quando eu quero, eu escolho ali e já coloco. Então acorda, coloca essa musiquinha e aí você começa a ler as novas afirmações, tá? Que são opostas às crenças que você tinha para aquela área específica, ok? Ficou claro? O que vai acontecer? Todo dia você fazendo isso, e uma coisa que vai acontecer, tá, gente? Vai acontecer de ter dias que você não vai querer fazer, que você vai se auto-sabotar. E isso faz parte do processo, isso é normal, porque mudar hábitos, né? Mudar às vezes uma coisa que está muito enraizada e que tem raízes muito profundas, às vezes até dos nossos ancestrais, né? Uma coisa que às vezes está relacionado, a gente está ali honrando um sofrimento, né, dos nossos ancestrais. Às vezes a gente vai se sabotar porque são coisas muito mais inconscientes, muito mais profundas. Mas o que você faz? Ah, não fiz hoje. Tá tudo bem. Se você não conseguir fazer de dia, você tenta fazer de noite. Se você não conseguir fazer naquele dia, faz no dia seguinte, né? Então, eu tive dificuldade, sim, né, de fazer. Então, eu não conseguia fazer todos os dias. Aí, eu me comprometi a fazer dia sim, dia não. Ou então, pelo menos 3 vezes na semana. E aí, você vai lendo isso todos os dias, porque a música, ela também tem poderes, né? Ela entra na nossa mente, ela transforma o nosso estado emocional. A neurociência já comprovou, né, através da ressonância magnética, que quando a gente ouve músicas que elevam a nossa vibração, a gente acende partes no nosso cérebro, né, de bem-estar, de prazer. Então eu gosto muito de usar música nos meus rituais matinais, porque eu mudo meu estado emocional muito rapidamente. Então é isso, você coloca a música e aí você começa a ler no seu bloco de notas ou no caderninho que você anotou as novas verdades que você quer para sua vida e não mais aquelas que te ensinaram. Então, por exemplo, tudo para mim é difícil, né? Essa era uma verdade. Aí eu começava assim, eu sou filha da fonte criadora de tudo que há e eu sou herdeira de tudo. Então tudo vem para mim com facilidade e alegria. Então eu já dei alguns exemplos, né? Tô só repetindo aqui para vocês entenderem como eu fazia e ouvindo a música. Aí a outra, eu não sei o que eu vou fazer para ganhar dinheiro. Aí eu falava assim, o meu pai é dono do ouro e da prata. Então, eu sou herdeira de tudo que há, inclusive de ideias, de inspiração, de criatividade. Olha que lindo, gente, que maravilhoso. E aí, o que você faz? Você pode fechar os olhos um pouquinho. Às vezes as pessoas têm dificuldade de meditar, né? Porque a mente tagarela. Eu fico igual um macaquinho pulando de galho em galho. E tá tudo bem, porque tudo é
hábito a ser desenvolvido com paciência, com amorosidade, né? Então tenha paciência com o seu processo, mas um dia isso vai virar um hábito, como dirigir para aquele local que você foi a primeira vez, virou um hábito e você hoje vai sem pensar, como escovar os dentes, como andar de bicicleta que você caía, se machucava, aí você voltava e tentava de novo e hoje você consegue andar, e tudo na vida é assim, são hábitos a serem desenvolvidos, a serem aprendidos. Então tenha paciência com você, tenha mais amorosidade, mais paciência com o seu processo de aprendizagem do novo, para que você possa construir essa nova vida que você quer, né? Então, faça esses rituais, entendendo que tá tudo bem se você se auto-sabotar. Aí você vai lá no outro dia, ao invés de se criticar e de vir com aqueles pensamentos de novo, negativos, né? Que não são amorosos, né? Que talvez você tenha aprendido a ser uma pessoa altamente crítica na tua infância, para ser olhada, para ser amada, né? Para se sentir importante. Trazer para o consciente que hoje você quer escrever uma nova história e que você pode ser sim amorosa com você e que tá tudo bem, naquele dia você se sabotou, mas que no dia seguinte você vai voltar e vai fazer e tá tudo bem. E aí quando você vê, aquilo já virou um hábito muito prazeroso, no qual você começa a transformar suas verdades, você começa a transformar suas crenças, né? Então, hoje é maravilhoso fazer esses rituais, né? E depois que você construiu aquilo como um hábito, que você mudou aquela verdade que você tinha enraizada, né? Que era o teu paradigma, que era o teu olhar para o mundo. Depois que você muda isso, aí você pode ir para uma outra área. Então, como que eu sei que eu mudei isso, Carla? Porque eu já estou atraindo coisas que estão congruentes. Então, se eu não conseguia ter ideias de trabalho, de fontes de dinheiro, se eu não conseguia fazer uma transição de carreira, se eu não conseguia atrair mais dinheiro para minha vida e hoje eu estou conseguindo, isso já virou uma nova verdade para você, já virou um novo paradigma. Aí você pode ir para outra área, entendeu? Então a gente vai por etapas, a gente vai com amorosidade, com paciência, persistência, consistência, que a gente chega lá. E foi assim que eu fui mudando. Então, em 8 meses, eu mudei muitas coisas na minha vida, praticando os meus rituais matinais. Então, anota aí, como escovar o dente para você é algo que você faz todos os dias, né? Fazer a tua refeição, o teu almoço é algo sagrado, porque cuidar dos teus pensamentos não é, também tem que ser. Então, isso tem que estar incluído na sua agenda. Então, o melhor horário é pela manhã, então acorda 5 minutinhos ou 10 minutinhos, né? Eu comecei acordando 10 minutinhos mais cedo, porque eu tinha muitas crenças e meu ritual era bem maior, então eu precisava de 10 minutos. Hoje já é tão prazeroso que eu faço o meu ritual matinal, assim, eu preciso de 2 horas para fazer todas as coisas que eu amo pela manhã e que eu odiava acordar cedo, mais cedo, eu não gostava. E hoje é super prazeroso acordar cedo para fazer os meus rituais que transformam o meu dia, transformam a minha realidade, transformam o meu emocional e transformam tudo na minha vida. Então, a gente vai de passo em passo. E quando a gente vê, nós já subimos uma montanha, entendeu, meus amores? A gente não precisa subir toda a montanha de uma vez, vamos por etapas, ok? Vamos começar com 5 minutinhos ou 10 minutinhos, fazendo as novas afirmações. Depois eu vou trazer outros conhecimentos para vocês, e outros, e outros, e outros, e quando a gente vê, a gente olha para trás e a gente não é mais a mesma pessoa. Então, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário aí, envia o vídeo para alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, dá uma olhadinha embaixo do vídeo, eu sempre coloco alguma informação importante, ou pode ser o meu e-mail para as terapias, ou pode ser o link, né, para estudo dos livros, ou pode ser um evento que eu vou fazer, um workshop, ou pode ser uma live, alguma coisa interessante. Então dá sempre uma olhadinha aqui embaixo, porque você ficar por dentro das coisas que eu vou trazer aqui para vocês, pra gente juntos nos transformarmos e transformarmos na nossa vida e podermos ser assim essas pessoas incríveis e maravilhosas que o Criador nos fez para ser, né, meus amores? Então, beijo no coração de vocês, hoje eu fico por aqui.
Até o próximo vídeo.